é normal que a gente vincule mais comumente a ideia de paixão, a ideia de uma doença, de uma obsessão por uma pessoa, né? Os franceses no século XII chegavam a descrever a paixão romântica, o amor romântico, como vai ser chamado posteriormente, de maladie de la pensée, uma doença do pensamento, uma obsessão que você não consegue parar de pensar na pessoa. Mas a pergunta se seria paixão uma doença, a gente precisa começar a refletir um eixo histórico só para organizar nossa conversa. E a primeira resposta é que sim. É uma resposta muito forte essa. Eu diria que até hoje a ideia de que a paixão é uma doença é uma resposta muito comum, né? E a própria expressão pathos, né, do grego, que vai dar em português em patologia, que é o estudo dos processos mórbidos, né, das doenças em medicina, as paixões eram vistas como princípios desordenadores, né? No caso da Fedra mesmo, ela sofreu, digamos assim, um feitiço, né? A Afrodite enfeitiçou ela, né? E, portanto, a ideia de paixão, como não só a paixão amorosa, mas a paixão colérica, a capacidade de você sair matando um monte de gente, ou a paixão pela própria glória, como é o caso de Aquiles, né? Que a sua mãe, Tétis, fala para ele, olha, se você ficar em Larissa, você vai casar com uma boa mulher, você vai ter filhos, seus filhos vão lembrar de você, seus netos. Se você for para Troia, você vai morrer em Troia, mas você vai ser lembrado por 1 milhão de anos. E Aquiles escolhe morrer para ser lembrado por 1 milhão de anos. Quer dizer, a mãe dele acertou, né? Ele é lembrado por 1 milhão de anos. Pelo menos ele é lembrado até hoje, que vai aí, se o Aquiles de fato existiu, com alguma coisa por volta de 2.800, 3.000 anos que a gente lembra do Aquiles. Mas a decisão do Aquiles é uma decisão tomada por um tipo de pathos, tipicamente grego antigo, que é... alguns autores chegam a dizer que os gregos eram sociopatas, né? Porque os gregos antigos eram muito competitivos, agressivos, né? Povo muito beligerante. E a obsessão de vencer a morte, conseguir se igualar aos deuses, não é por acaso que eles vão chamar os gregos eram atletas, né? Eles eram obcecados pela forma física, e eles, não é à toa que eles vão chamar os campeonatos deles de atletismo, como se diz hoje, de Olimpíadas, porque eles queriam se igualar aos deuses do Olimpo, né? Então você vê a paixão que tem aí, que é uma paixão pela ideia de você se tornar imortal da memória da Grécia. Essa ideia de paixão por um destino é uma coisa que a gente vê, por exemplo, em personagens como Napoleão, por exemplo, né? O próprio Hitler, ainda que seja um exemplo dos infernos, mas também é um caso como esse. O próprio Churchill também era um homem obcecado pela ideia de que ele tinha um destino, e esse destino era salvar o Império Britânico. Quando ele ainda era moleque, ele tinha essa obsessão, tá? Então, por que a gente pode pensar, a gente não está falando de paixão amorosa, né? Por que a gente pode dizer que a paixão aí aparece como uma desordem? Porque essa é uma temática da filosofia antiga. Essa é uma temática, por exemplo, do estoicismo, né? Que é uma filosofia muito famosa, que vai fazer também carreira, digamos assim, em Roma, né? Com Marco Aurélio, Sêneca. O estoicismo está na moda aí. A gente usa uma expressão em filosofia que é constante estoica. Quer dizer, o estoicismo nunca sai da moda.
porque como ele tem essa proposta de você conseguir ordenar as paixões em você pelo uso da razão, então esse tema da razão como combate às paixões é um tema que vai percorrer a história da filosofia inteira. Ele vai aparecer, por exemplo, em autores como Descartes, no século XVII, né? Vai aparecer ao longo de todo o iluminismo no século XVIII. E aí o iluminismo ele tem um foco especial, não é tanto o combate à paixão amorosa, enquanto tal, que também vai ser objeto de luta, né? De embate, um entendimento na Idade Média de que a paixão amorosa é alguma coisa da qual você deve fugir, né? É o contrário do que o romantismo acabou difundindo. Na Idade Média, os textos que falam de paixão amorosa na Idade Média falam da paixão amorosa como uma desgraça que acontece com pessoas infelizes, né? Que é uma maldição, porque você, o André Capelão, que é a principal fonte de época, um livro do século XII para o XIII, o André Capelão fala que a paixão ela destruía o patrimônio dos homens e a reputação das mulheres. Quer dizer, ela é destrutiva, ela descentra, né? Ela tira o centro da pessoa, a ideia de autonomia, né? E assim, o próprio estoicismo, né? Antigo e romano, o que há de tão sedutor no estoicismo? Porque o estoicismo propõe uma filosofia que, a partir do uso da razão, da análise da vida de forma racional, você conseguiria aquilo que eles chamavam de autarqueia, que é você ser o princípio de si mesmo. Não princípio causal, no sentido gerativo, mas de você ser alguém que não é arrastado na vida pelas paixões. E no caso do estoicismo, a paixão amorosa, apesar de que o Sêneca escreveu Sêneca, grande filósofo estoico romano, escreveu uma nova versão da Fedra, né? Muito famosa. A Fedra foi escrita 3 vezes, né? Pelo menos, que a gente conhece. Por Eurípides na Grécia, por Sêneca em Roma, e por Racine na França, no século XVII, jansenista, né? Parceiro do filósofo Blaise Pascal e do La Fontaine, né? O carinha das fábulas lá, de uma heresia católica francesa do século XVII. O Sêneca reescreve a Fedra e tira todo o papo de Deus do meio, dos deuses. O problema da Fedra é que ela é desorganizada, ela se deixa enlouquecer por um encantamento pelo enteado, que qualquer pessoa racional sabe que vai dar merda, né? E como ele é aconselhado na peça, tipo assim, tome sua linha, Fedra. Onde você acha que você vai chegar com uma coisa como essa? E o próprio Hipólito também, no texto do estoico Sêneca, ele também é alguém que sofre de uma paixão, né? De um pathos. Ele tem um pathos pela dedicação à natureza. Ele é obcecado pela natureza e acaba sendo destruído pela natureza, dando um grande spoiler aqui da história. Ele acaba sendo destruído pela própria natureza, porque também a recusa absoluta e plena das mulheres é vista como também um modo de paixão, né? A ideia da pureza absoluta, a ideia de que qualquer interesse pelas mulheres, e no caso da peça Fedra, estamos falando sim de uma história heterossexual, certo? Que não haja dúvidas, porque o Banquete do Platão é muito claro, caracteres homoafetivos no texto do Banquete do Platão, mas a Fedra a gente está falando de uma paixão heterossexual claramente. E o Hipólito não, ele recusa todas as mulheres porque ele quer se dedicar à natureza. Então, também uma forma de paixão, que nos leva a um dos territórios onde as paixões sempre apareceram como uma forma de doença, que são as paixões religiosas. O fanatismo religioso, né?
que a gente tem exemplos. Hoje em dia o fanatismo islâmico está um pouco fora de moda. A gente tem vivido um período de grande paixão política, olha aí. Né? Quer dizer, o que o Brasil está vivendo já há algum tempo, e depois do primeiro turno, e aqui eu não estou querendo discutir política nem ideologia, pelo amor dos deuses, mas o que eu estou dizendo é que esse enlouquecimento da política que o mundo tem vivido, Estados Unidos ainda é pior que aqui, mas aqui também está muito bem obrigado no enlouquecimento das paixões políticas, né? E as paixões políticas, elas são... é interessante porque as paixões políticas, ao mesmo tempo que você tem todo um certo acontecimento de paixões políticas ao redor da Revolução Francesa, você tem textos que tratam disso, né? Textos que tratam de paixões políticas da Revolução Francesa. Quer dizer, e a ideia de que não se faz política sem paixão. Mas um elemento muito recorrente nas paixões políticas é o elemento da paixão do ressentimento, do rancor, da raiva por um grupo específico, né? Pela identificação de um grupo. Esse grupo pode ser A ou menos A, dependendo do lugar em que você está, em que toda a sua capacidade de pensamento fica tomada por aquele ressentimento, por aquele ódio, por aquele rancor, pelo desejo de destruição, né? Que a gente assiste hoje no ambiente da política, né? Esse atravessamento da violência política, não necessariamente violência física, só que tem acontecido muito pouco, apesar de que muita gente achava que o mundo ia acabar domingo passado, mas que existe nas redes sociais, existe nas famílias, né? Porque as paixões políticas estão tão acirradas, inclusive nos seios familiares, que o silêncio sobre o voto é uma forma de sobrevivência, inclusive em grupos de trabalho, em ambientes de trabalho, né? Então você vê aí essa característica que os gregos temiam das paixões, né? De que as paixões elas seriam desorganizadoras. Se a gente fosse, talvez, resumir um pouco a ópera da ideia de que por que as paixões são vistas como desorganizadoras, como doença, talvez a ideia da paixão como desorganizadora seja uma das melhores vezes. Ela desorganiza o organismo, porque o pathos é também compreendido no sentido de sofrimento físico, daí a doença, tá? Agentes que colocam, como se diz, o organismo, a fisiologia em desordem, né? E ao mesmo tempo que, no âmbito da alma, digamos assim, ou da vida subjetiva, se for falar uma expressão contemporânea assim, as paixões põem em desordem a capacidade racional das pessoas. Mesmo quando você, por exemplo, fica muito apaixonado por uma pessoa, e você pode vir até casar com ela, e muita gente diz para você, olha, o sujeito não presta, e você não consegue enxergar que não presta, certo? Quer dizer, talvez esse seja o caso mais banal do adoecimento que as paixões causam nas pessoas. É esse exemplo, né? E a pessoa fica, como se diz, ela fica reincidente no mesmo tipo de comportamento, né? Sem conseguir enxergar algumas coisas que as outras pessoas enxergam à sua volta. Então, a ideia de que a paixão é uma forma de desordem, uma forma de doença, ela é muito forte. Os iluministas, inclusive, viam as paixões supersticiosas, a paixão por conhecimentos ignorantes, a obsessão pela ignorância, né? No sentido de pessoas que acreditam em coisas que são completamente irracionais. E aí é nesse sentido que muita gente entende que as religiões, elas são da ordem das paixões de alguma forma, porque as religiões normalmente fazem as pessoas pensarem de um modo menos racional, não avaliar as questões de uma forma um pouco mais empírica, como se diz, né?
Bom, então a pergunta seria: a paixão uma doença? Tem todo um repertório aí que entende a paixão como doença, que entende que a missão da filosofia, ou a missão de uma vida feliz, de alguma forma, eudaimônica, como diria o Aristóteles, é você buscar uma vida em que você coloque as paixões sob medida, né? E o próprio Otávio Paz, quando está falando da paixão nos contos medievais, ele fala que a paixão nos contos medievais é um combate contínuo entre a virtude e o desejo, né? A virtude combatendo o enlouquecimento do encantamento, da doença do pensamento, da obsessão amorosa, né? Pois muito bem. A gente, por exemplo, durante a pandemia, muita gente entendeu que havia paixões enlouquecedoras em muitos grupos sociais, a crenças absolutamente contrárias ao establishment científico, tá? E talvez um dos territórios onde fique mais claro hoje em dia que as paixões são desordenadoras do pensamento e da vida é no campo político, né? Talvez nesses últimos tempos o campo político tenha, inclusive, se imposto a velha paixão amorosa que para alguns está fora de moda, né? Alguns falam por aí de que, na verdade, você pode muito bem viver sem paixões, sem encantamento, sem enlouquecer por pessoas, inclusive porque uma paixão surgida fora de hora, paixão amorosa, ou paixão política, ou paixão religiosa, pode destruir um ordenamento da vida, uma rotina. Pode tirar sua capacidade de você conseguir viver de forma minimamente racional, né? É claro que o cristianismo, durante muito tempo, entendeu que a única forma da gente escapar do enlouquecimento das paixões, que o cristianismo vai chamar de pecado, né? Essas paixões, é justamente pela graça de Deus. Quer dizer, o cristianismo originário entendia que nós não temos capacidade de sair do enlouquecimento das paixões se não for pela ação de Deus, né? Que nos ajude a sair dessa situação. Agora, a pergunta seria: as paixões uma doença? Ela também merece uma outra resposta. E ela também tem uma outra resposta da fortuna crítica, né? Não é todo mundo que acha que as paixões são uma doença indesejável. Os próprios medievais entendiam que a paixão amorosa, uma das características do seu caráter irresistível, é que ela, de todas as doenças da alma, é a mais bela, principalmente quando não é correspondida. E, nesse sentido, ela se torna tão perigosa quando ela é correspondida, porque as duas pessoas entram num surto juntos, né? Um surto juntos. Agora, também há uma corrente significativa que entende que as paixões elas não são um desordenamento. Muito pelo contrário, que as paixões fazem parte da saúde da vida, né? A gente sabe, foi citado aqui, alguém colocou aqui no chat o erro de Descartes do Damásio, né? O livro do Damásio dos anos 90, que fez muito sucesso. Quer dizer, a ideia de que as paixões, elas de alguma forma fazem parte de uma vida saudável, a gente não pode dizer que hoje a gente tem o mesmo olhar que a filosofia antiga tinha sobre as paixões. O estoicismo e o epicurismo olhavam para as paixões não como uma coisa assim completamente péssima. Os estoicos não eram contra a vida sexual, né? Os estoicos não eram contra a ideia de você poder viver uma vida razoavelmente confortável, né? Não é assim. Os estoicos não eram cínicos que achavam que você tinha que morar em barris, embaixo da ponte, né? Os epicuristas também não. Tinha que pôr uma medida no desejo. Desejo por boa comida, desejo por bom vinho, desejo por um lugar bom para você viver, desejo por uma boa parceira, um bom parceiro sexual. Quer dizer, então não é também que
As paixões eram alguma coisa que você devia simplesmente jogar fora, né? Agora, não há dúvida que o movimento romântico muda isso tudo. O movimento romântico, ele não só muda, como ele vai vir uma certa primazia da saúde psíquica nas paixões, né? Daí a ideia do romantismo, que até hoje circula por aí, que uma pessoa que nunca se apaixonou não merece confiança. Ou uma pessoa que nunca se apaixonou, nunca viveu, né? Uma pessoa que... E aqui no caso do romantismo, não só para uma pessoa, como é normalmente o entendimento mais recorrente da ideia do encantamento passional no romantismo, não. O romantismo não é só um discurso sobre a paixão por uma pessoa. O romantismo também é uma valorização da paixão enquanto tal, inclusive as paixões tristes, certo? O romantismo, ele vai valorizar muito a melancolia. Ele vai valorizar a melancolia como experiência de autenticidade, né? Como um estado em que você tem que passar para você ser autêntico, para você ter uma vida autêntica, né? É sempre importante lembrar que o romantismo é um mal-estar com a modernização. É justamente uma ideia de que a modernização destrói as paixões, ou só valoriza a paixão pelo dinheiro, a paixão pelos resultados. Então, os românticos, eles vão valorizar a paixão pelas ideias, a dimensão política, a dimensão, digamos assim, da paixão positiva na política, toda romântica. A ideia de que você pode passionalmente transformar o mundo para que ele não seja um lugar só dominado pelo dinheiro e pelo poder, né? A ideia da paixão pela natureza é profundamente romântica. Os estoicos também tinham paixão pela natureza, mas é que eles não falavam dessa forma passional. Mas assim, a paixão pela natureza, a ideia de que a natureza nos ensina que a gente deve viver perto dela, porque ela inclusive nos coloca, nos ensina a inclusive perceber que a vida não é unicamente racional. E esse elemento do romantismo é o elemento que vai colocar em marcha uma compreensão que depois vai estabelecer raízes profundas da psicologia contemporânea, né, do século XX, e vai estabelecer, inclusive, raízes profundas na noção de saúde psíquica, que é a ideia que uma pessoa que é razoavelmente saudável é uma pessoa que é capaz de se apaixonar,